Está começando a partir de hoje nosso podcast aqui na Videira Cotia sobre testemunhos. Meu nome é Evelyn Matos e eu estou aqui hoje com o nosso primeiro entrevistado, o pastor Rogério, mas hoje eu vou falar com o Rogério. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, o senhor? Como você me apresentou, eu sou o Rogério, pastor Rogério, mas hoje Rogério, né? Rogério. Falar um pouco sobre a minha vida, Sim. sobre tudo que... Nem tudo, né? Vamos esconder algumas coisinhas aí, mas como você sabe, meu nome é Rogério e eu sou baiano, ou paulista, não sei bem, porque na verdade eu fui gerado na Bahia. Sim. Antigamente, há 48 anos atrás, tinha um costume de ser gerado na Bahia, e meu pai, como era muito zeloso e cuidadoso, trazia minha mãe para ganhar os filhos aqui em São Paulo, que tinha uma estrutura melhor. Então, eu nasci aqui em São Paulo, então eu sou paulistano. Sim. Mas, logo em seguida, meus pais me levou para a Bahia e eu morei lá até os 16 anos. Então, fui criado na Bahia. Me considero baiano, até o sotaque é baiano. Né? Então, tenho bastante história na Bahia, mas também tenho bastante história aqui, né? Desde os 16 anos que eu moro aqui. Mas o que você quer saber mesmo de mim? Então, a gente quer saber um pouco mais do Rogério, né? Quem é o Rogério, da onde veio o Rogério, como foi a infância do Rogério, até, assim, a adolescência mais ou menos, até o senhor casar. Conta aí um pouquinho, mais ou menos, como foi essa história. Então, Evelyn, eu tive uma infância bem agitada, né? Eu comecei cedo, na verdade, eu sempre pulei etapas na minha vida, né? Então, quando eu era criança, queria andar com os juvenis. Quando me tornei juvenis ali, com os 11, 12 anos, queria andar com os adolescentes. Antes de começar a minha adolescência, aos 13, 14 anos, eu já estava andando com os adultos de 18 anos. E quando eu cheguei aos 18 anos, já casei, já virei pai, né? Então, a minha vida sempre foi antecipada. Aos 12 anos, eu comecei a beber, né? Tive a minha primeira experiência com bebida aos 12 anos de idade, com cigarro também, né? E há pouco tempo já estava envolvido com alcoolismo, já estava viciado em álcool, algo de estar bebendo todos os dias. Então foi algo bem difícil na minha vida e só fui liberto mesmo com Cristo na minha vida aos 25 anos. Mas a minha infância não posso reclamar, né? Não posso reclamar, porque foi uma infância bem alegre, bem divertida. Meus pais cristãos cuidou de mim muito bem. Toda cristã, família. Cuidou de mim, né? Não foram maus exemplos para mim, pelo contrário, tudo que eu fiz foi escondido, né? Não aprendi em casa, pelo contrário, em casa eu tinha referenciais, mas eu aprendi na rua, né? Eu tinha a liberdade de ir para festinhas, para barzinhos, né? Sim. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos eu já estava trabalhando, estudando, e eu tive uma experiência com álcool a primeira vez trabalhando em um bar. É isso que eu ia perguntar para o senhor, qual foi a sua primeira vez, assim, com contato com álcool? Então, eu trabalhava num bar, né? E parece estranho, mas trabalhava com 12 anos já servindo mesa, servindo balcão, né? Servindo bebida alcoólica, e um dia estava lá, nunca tinha bebido na minha vida, e servindo uma bebida lá para um rapaz, e ele falou: por que você não experimenta? E eu... Inocente, não tão inocente, né? Acho que curioso, com vontade também, porque... Tipo, já que você me ofereceu? Não é culpa minha, vou beber, né? E aconteceu que eu experimentei e, por incrível que pareça, não achei ruim, né? Era uma bebida que tinha mel, né? Oh, meu era Deus. Álcool, era pinga com mel, o nome da pinga, né? E eu experimentei e gostei, e a partir daquele momento eu comecei a beber. Como eu ia numa festinha de aniversário, ia com os amigos. Lá na Bahia tinha muito, naquela época, micareta, carnaval, né? Era festa junina, muito isso. Então, era comum a gente sair. E com 12, 13 anos, eu já estava bebendo muito. E quando eu me peguei, já não conseguia mais parar.
E eu tinha muito problema emocional, né? Era um menino muito melancólico, né? Eu gosto de dizer que eu era afeminado, né? Oh, meu Deus. Né? Assim, não é homossexual, Sim. né? Nunca tive Emasculado. problema. Emasculado. Afeminado não. Não, né? emasculado, pelo amor de Deus. Emasculado, né? Era criado pela mãe, meu pai trabalhava muito aqui em São Paulo e eu criado pela minha mãe, minha avó, né? Então eu era muito dengoso, né? Sim. Muito sentimental, me apaixonava muito cedo, muito fácil. Se a menina olhasse para mim e ela passasse mais que 2 segundos olhando para mim, pronto, já era. Então eu tive uma vida muito sentimental, muito abalada, muito conturbada. E eu acredito que isso ajudava a beber, né? Tinha que afundar as mágoas, né? Mas foi isso, né? Eu gostava muito de futebol, gostava muito de estar na rua, brincando com os amigos, jogando bola. E naquela época na Bahia não tinha muita opção, né? Você tinha muita facilidade também com as coisas, com álcool, com cigarro. Não tinha muita maldade, não éramos pessoas maldosas, não eram famílias destruídas, não, era menino comum, menino que sai pra rua, brinca, joga bola. Sim. Mas no meio disso tá ali, né, uma bebida, um cigarro. Sempre tem um adulto no meio falando de coisas que a gente admirava, que a gente sonhava. Meu sonho era ter 18 anos, né? Meu sonho era chegar e ter a liberdade de fazer tudo sem meus pais pegar no meu pé, né? Sim. E como foi essa questão, assim, quando seus pais perceberam que o senhor já estava envolvido na questão do alcoolismo? Não descobriram. Não descobriram? Não, nunca descobriram. Nunca. Meu pai, ele ficou sabendo que eu fumava quando eu vim para São Paulo. Aos 16 anos, aí ele descobriu. Minha mãe, ela sempre soube, mas minha mãe sempre foi... Fazia vista grossa. Ela sempre preservou para não perder o coração do filho. Ela, pelo contrário, ela até me ajudava, né? Quando ela me via estressado, me via nervoso, ela sempre me dava um dinheirinho ali. E ela não falava para mim beber, nem falava para mim fumar, mas ela dava o dinheiro e sabia o que eu ia fazer, né? Então, minha mãe cooperava. Sim. Mas ela não sabia. Meus pais não eram de ficar me cobrando isso, né? E eu nunca chegava bêbado em casa, né? Quando eu chegava disfarçado e tudo. Sempre tive o cuidado de guardar a minha família, guardar meus pais dessa frustração, dessa decepção, né? E, então, meus pais nunca foram culpados, né? Pelo contrário, sempre me deram um bom exemplo, sempre cuidaram de mim. Na verdade, foi a vida, a circunstância. Isso que a gente às vezes não sabe, né? Sim. Mas nossos filhos são santinhos, anjinhos em casa, mas a gente não sabe o que eles aprontam na escola, né? Não sabe o que eles aprontam na rua. E o senhor não tinha irmãos, ou tinha? Na verdade, eu tenho um irmão, né? Que é mais novo do que eu, 8 anos. E eu tive 2 irmãs, mas essas 2 irmãs, elas faleceram, né? Faleceram ainda criança, uma com 7 anos, outra com 3 meses. Nossa. Então, eu não tenho lembrança das minhas irmãs. Mas eu fui criado com meu irmão, né? Mais caçula, né? Pegava no meu pé. Sim. Né? E meu irmão é uma bênção. Ao invés de ser o contrário, né? O senhor mais velho pegar no pé dele. Não, é ele que pegava no meu pé, né? Meu irmão nunca teve problema com isso, né? Meu irmão sempre foi muito, muito cuidadoso, muito comedido. Mas eu sempre fui mais estragado para a vida, né? Graças a Deus, Deus me encontrou. Então eu vim para São Paulo aos 16 anos, né? Aos 16 anos eu cheguei aqui em São Paulo e passou um ano depois eu conheci a minha esposa, né? Casei com 18 anos. Nossa, novo, né? Casei com 18 anos. E como foi essa transição assim de estado, né? Porque na Bahia é uma cultura, é um modo diferente de viver. E aí o senhor veio para São Paulo. Como que foi essa chegada? Olha, Evelyn, foi a pior experiência da minha vida. Meu Deus. Porque tudo que eu queria ser, tudo que eu gostaria de fazer, eu estava no auge da minha vida, aos 16 anos, de 15 aos 16 anos, na Bahia era tudo que eu sonhava, parece que eu tinha conquistado ali, amigos, ambiente, né, naturalmente falando, né, assim, acho que eu trabalhei para chegar
naquele auge, e quando chega, meu pai dá a notícia, nós vamos para São Paulo. Aí pega a família inteira. Então, assim, eu só não entrei em depressão. Meu Deus. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre tive muita facilidade de me envolver, de fazer amizade. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu me adaptei muito rápido, né? Com o ambiente, com amigos, com pessoas. Mas foi difícil deixar os meus amigos para trás, né? O ambiente que eu vivia, então foi muito ruim. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, pouco tempo se passou, aí eu comecei já a fazer amigos, arrumei uma namorada, já me encaixei no ambiente. Né? Ah, não, aí você esquece da Bahia rapidinho. Na verdade, demorou 19 anos para mim voltar lá depois, Sim. né? Mas aí passou um ano, eu conheci a minha esposa, a Helene, né? A pastora Helene hoje. E aos 18 anos já casei. Então não tive muito aquilo que eu sonhei ser, chegar aos 18 anos nem chegou, né? Porque aí eu já casei, acabou a adolescência, acabou a infância, acabou a juventude. Sim. Eu casei, eu dormi irresponsável, dormi alcoólatra, irresponsável, que não cuidava nem de um papagaio, né? Cuidava nem de um passarinho. Zero responsabilidade? Zero responsabilidade, não levava nem um pão para casa. E no outro dia eu acordei, agora casado, com a mulher do meu lado, grávida. Meu Deus! Então, com 18 anos, né? Aos 17 anos eu conheci ela. Eu fui em Minas para a gente ficar noivo. Isso foi em maio, eu fui ficar noivo em Minas Gerais. E em agosto nós casamos e nosso filho nasceu em fevereiro do ano seguinte, né? Então, eu com 19 anos... eu já era pai, né? Sim. Né? 19 anos eu já estava com a experiência de ser pai, agora pai, alcoólatra, uma vida financeira que não tinha tanto recurso, né? Mas agora com uma nova experiência de vida que eu não sabia como lidar. Tudo precoce, né? Tudo precoce. Na minha vida foi tudo precoce. Tudo precoce. E como foi essa questão que o senhor falou que sua família é cristã, né? Como foi a questão, assim, da adolescência no vício do cigarro, do álcool? Conhecer a pastora, ter um relacionamento fora né, do contexto cristão. E, assim, a sua família, como que lidava com isso? Sua mãe te orientava, te dava conselho? Como que era essa questão, assim? Você sabia que você estava fazendo algo errado? Você conhecia Cristo já, mas não andava nos caminhos? Na verdade, desde quando eu me entendo, acho que meus 10, 11 anos, eu ia para a igreja com os meus pais. Com minha mãe, né? Meu pai não era muito, porque trabalhava muito e não tive muita convivência com meus pais, mas eu ia para a igreja com minha mãe. Chegou uma hora que eu parei de ir, né? Mas a minha primeira experiência com Deus mesmo foi, acho que, uns 13 para os 14 anos, acho que era 14 anos. Eu fui numa igreja chamada Igreja Assembleia de Deus, né? Belém. E eu fui sozinho, por incrível que pareça, esse dia eu fui só, né? E o pastor pregou, nem sei o que ele pregou, só sei que no final da pregação ele falou: olha, você que nunca entregou sua vida para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Quando eu me vi, eu estava lá na frente, com a minha mão levantada e chorando, e foi a primeira experiência que eu tive com Deus, foi profunda mesmo. E eu saí daquele culto maravilhado, crente, convertido. Sim. Eu tinha uma correntinha no pescoço, já quebrei ela, porque a igreja era bem tradicional, da minha mãe bem tradicional, né? Bem lei mesmo. E eu já tirei a correntinha, porque eu sabia que na minha cabeça aquilo era pecado. Sim. E eu fui para casa e deitei e fiquei pensando, como é que agora eu vou encarar os meus amigos, porque os amigos é tudo baladeiro, cachaceiro, e tudo que a igreja pregava: você não pode jogar mais bola, você não pode ver televisão, você não pode namorar, você não pode nada, né? Beber, então, é inferno na certa, né? Então, eu queria parar com tudo. Então, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou largar essa vida? Porque eu queria largar, eu tinha consciência do pecado, consciência que eu estava errado, consciência que ofendia minha mãe, que frustrava meus pais, mesmo que eles não tinham consciência disso, mas eu tinha. O Espírito Santo de Deus aquele dia me visitou. Sim. Então eu deitei e falei: não, vou fazer o seguinte, eu tinha um tio meu que era crente mesmo, morava numa fazenda, então eu vou morar com ele, vou trabalhar nessa fazenda. E
Agora eu vou fugir dos meus amigos e vai dar tudo certo, né? Planejei ali à noite e dormi. Mas no outro dia de manhã acordei e a primeira coisa que eu fiz foi caçar a correntinha que eu tinha quebrado. Coloquei de volta no pescoço. Vai ter arrependimento. Parece que nada aconteceu. Né? Foi a primeira experiência com Deus. E minha mãe sempre pregou para mim, me levava para a igreja, mas eu ia, você senta no banco. Só para marcar Se presença. tivesse celular naquela época, eu ficava igual os adolescentes aqui da igreja. Olha só. No celular também. Sacou indireto, hein? Eu entendo eles, eu entendo. Não concordo com eles, mas eu entendo. Quando não quer saber de Deus, eu não queria saber de Deus. A minha alegria era chegar à noite para me ir para algum lugar, me divertir. Tá com o seu povo ali, falando a mesma língua, né? Um ambiente que eu vivia, né? Como eu falei, não eram pessoas maldosas, não eram pessoas... Não tinha nenhuma pretensão criminosa, né? Tanto que meus amigos da adolescência, nenhum se perdeu em questão de droga, de mundo, não. Hoje são pessoas casadas, têm sua família. Mas a gente vivia uma vida totalmente perdida, né? Então meus pais... Eles nunca pegaram no meu pé. Quando eu vim para São Paulo, que eu fui trabalhar direto com meu pai, aí fui trabalhar com ele pegou um pouquinho no meu pé, que tinha que ir para a igreja, mas eu não ia. Agora eu já tinha 16 anos, já estava liberto, né? Achava que já era adulto, né? Sim. E é tanto que aí me levou a arrumar uma namorada, essa namorada engravidar. Que era a pastora. E está comigo há 30 anos, né? E como foi essa questão? O senhor, quando casou, o senhor ainda tinha vício no cigarro, no álcool? Isso foi para o seu casamento ou não? Foi. E foi a pior fase, né? Eu acredito que coisa que nós fazemos na nossa adolescência, né? Nós fazemos, achamos que é legal, é bacana, mas o problema é que nessa época, nessa fase da adolescência, na minha fase juvenil, adolescência, ela não fez tanto estrago na minha vida. Não. Ela só preparou o ambiente para o estrago depois dos 18 anos, né? Porque eu não estudei, fui uma pessoa que não era muito fã de escola, né? Para completar o combo. Porque eu queria ir para a escola para me divertir, queria ir para a escola lá na Bahia tinha muito ambiente de carnaval. Carnaval na Bahia é de janeiro a junho. E de junho até agosto é festa junina. É São João, né? São João. E depois já começa o Natal. Então, assim, é festa o ano todo. São 3 etapas de festa. 3 etapas de festa, né? Pelo menos na minha época era assim. Então a gente não tinha tempo para estudar, não valorizava isso. Para mim, o importante era ganhasse algum dinheiro ali. Trabalhava desde cedo, então qualquer dinheiro já era bom, era divertido. Sim. Só que eu vim para São Paulo, aí não estudava, não queria estudar. Meu pai falou, logo você não vai estudar, então você vai trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar com ele, e isso aos 17 para 18 anos, já conheci a Irlene, aí eu já estava trabalhando numa empresa, ela engravidou. Então, mas eu tinha problema com cigarro, eu tinha problema com álcool. Agora, alcoólatra, viciado, com uma profissão que não te dava recurso para sustentar uma família direito. E ainda tinha um vício para sustentar e agora uma família para sustentar. Então, imagine isso. Casado aos 18 anos, querendo viver uma vida de solteiro. Então foi assim um desastre, né? E como você me perguntou, o álcool e o tabagismo veio junto. Veio junto e eu, graças a Deus, eu casei com uma mulher de Deus, né? Uma mulher que realmente o sonho dela era ter uma família e ela sustentou essa família por 7 anos. Porque se dependesse de mim, acho que teria acabado no primeiro ano, né? Não porque eu não amava, não porque eu não amava a minha família, mas o contexto, o ambiente, a situação, né? Então, tive problema muito sério com álcool, com jogo. E jogo na sequência. Porque agora o ambiente de trabalho em São Paulo era diferente da Bahia. Da Bahia eu era muito inocente, era errado o que eu fazia, mas era um ambiente de muita inocência. Era menino, era criança, né? Não tinha
era muita meninice, Sim. né? Era muita brincadeira. Sim. Mas quando eu cheguei em São Paulo, agora as brincadeiras já não era tão brincadeira, né? Sim. A bebida já não era só uma bebida, agora você já frequenta ambientes que você parece que já é adulto e você frequenta ambiente que não te leva para brincadeira mais. No outro dia já tem consequências, né? Verdade. Você já deixa ali a sua índole, o seu caráter, você entra em ambientes que não era mais para você. Na Bahia não tinha isso. Sim. O ambiente era só de amigo, de colega, mas São Paulo não. São Paulo, a barra, como diz, né, era mais pesado. E depois de casado, eu trabalhava numa empresa onde o ambiente também já não era tão bom, né? E então, quando eu cheguei, eu lembro que uma história que eu lembro que eu nunca usei droga. Sim. Nunca fui de usar droga, mas nesta empresa trabalhando tinha muita gente que usava droga. Eita Deus. E aí me ofereceram droga, né? E aí eu experimentei uma vez. E aí eu experimentei, só que pensa numa coisa que eu detestei. Só Que que bom, eu né? detestei, graças a Deus. Dá pra ver que o senhor era bem influenciável. Muito fácil. Eu vou falar, emocionalmente era muito fácil de ser ganho, né? Uhum. E aí eu lembro que eu usei, acho que foi maconha, e eu namorava com a Irlene. E aí eu cheguei, saía do trabalho e ia correndo para encontrar com ela, porque eu era apaixonado. Sou apaixonado. Eu era doente por ela. E aí eu lembro que eu cheguei, encontrei com ela e ela me viu que eu estava alterado, estava diferente. E ela sabia que eu bebia, que eu fumava, mas aquele dia eu estava diferente. Não aí era ela nem cigarro aquele dia. Não, aquele dia tinha um demônio a mais, né? Tinha entrado. Ela sentiu a presença. Ela sentiu a presença de alguém ali a mais. E aí eu lembro que ela falou pra mim: o que você usou? Eu falei: nada, não. O zóio pequeno. Aquela coisa assim meio com sonolento. Aí ela falou: olha, eu não sei o que você usou, mas você faz essa escolha, ou eu ou isso que você usou. Ai. Sempre foi uma mulher posicionada. Sempre foi, muito posicionada. Bom. Eu não sei se ela lembra dessa história, mas aquele dia ela me deu um checkmate. Eu tive que fazer uma escolha. E como eu já não tinha gostado mesmo, falei: não. Deixa pra lá. Não, isso aí não quero não, jamais. E realmente encerrou ali, questão de droga. Mas o álcool foi algo que acompanhou minha vida. Isso aí, nós morávamos no Embu nessa época, né? Aí o meu filho mais velho, o Bruno, já tinha nascido e ela estava grávida do segundo filho do Júnior, né? E eu lembro que ela estava grávida e aí eu já estava bem perdido já, né? Sim. E aí eu lembro que nós tivemos um problema, eu tive um problema, né? Muito ruim na minha vida e ela descobriu. Aí o Júnior já tinha nascido, estava com 3 meses, 3 meses. Sim. E nós resolvemos nos divorciar, mas a vida estava totalmente destruída, né? O Esse daí já alcoolismo. tinha o quê de casamento? 7 anos de casado. 7 anos de casado. Na verdade, 5 anos de casado. 5 anos de Eu estava casado. com uns 23 anos de idade, né? E o casamento estava totalmente destruído. Sim. Filhos, sonhos, tudo. O Bruno, que é o primeiro, tinha quantos anos? O Bruno, na época, ele tinha 4 5 para 5. anos já, né? De 4 para 5 anos. E o Júnior estava com 3 meses de nascido. E aí minha esposa deu o segundo checkmate na minha vida, né? Que a gente falou que ia separar, resolvemos nos divorciar mesmo, né? Foi uma noite muito triste. Mas no outro dia ela me chamou e ela falou para mim, a gente já não morava mais no Embu, a gente morava no Grajaú. E ela falou para mim: olha, eu não moro mais aqui. Se for para nós continuarmos, eu quero perdoar você, eu quero te dar uma segunda chance para o nosso casamento, mas eu não moro mais aqui. E aí eu falei: não, tudo bem, se você me aceitar de volta. Só que ela desenrolou assim uma lista de Mas aquelas exigências. cartas de antigamente, não, um pergaminho. De exigências lá. E a primeira exigência dela foi: você não bebe mais. Se você não beber mais, eu te dou uma segunda chance. A segunda: você não vai jogar mais bola, que eu gostava muito de bola. Né? A terceira nós não moramos mais aqui. Nós tínhamos casa lá no Embu das Artes. Embu das Artes não, perdão, no Grajaú. Né? E eu falei para ela: tudo bem,
Aí foi quando eu saí, eu já trabalhava aqui em Cotia e morava lá. A empresa tinha mudado para cá. E aí eu vim aqui em Cotia pela primeira vez, aos 23 anos, procurar uma casa, né? Eu trabalhava aqui, mas eu vim aqui procurar uma casa. E achei, né? Achei uma casa para alugar, nós alugamos e mudamos para cá. Sim. Eu lembro que meu filho estava com 6 meses, acho que nem isso, o Júnior estava com 6 meses. Foi bem rápido, né? De 3 para 6. Foi. A confusão foi muito rápida. A questão porque, na verdade, nós vivíamos uma vida acomodada, né? A Helene trabalhava muito, eu também trabalhava, porque eu sempre trabalhei muito. Só que nosso cotidiano, nossa vida ficou muito monótona. Então, ela cuidando de criança, trabalhando, eu envolvido com alcoolismo, mas trabalhando muito. Então, assim, a gente não tinha uma vida de casal, a gente não tinha uma vida de família mesmo, era algo tudo corrido. Mas aí, um dia, né, como todo o diabo faz questão de colocar tudo Eu falo que ele dá a panela, mas ele não dá a tampa. Não dá não, uma hora vai tornar o caldo. E tornou o caldo e foi muito rápido. Na verdade, a mudança aqui para Cotia foi em uma semana, né? Uma semana nós mudamos para cá. E o pedido dela era o quê? Era: você não vai beber mais, você não vai jogar mais bola, você não vai sair mais com seus amigos na sexta-feira, porque era o que eu fazia na sexta-feira, e eu não moro mais aqui. Falei, ótimo, então tá resolvido. Sim. Já arrumei a casa aqui, né? Então mudamos. Então primeira obrigação cumprida. Sim. Jogar mais bola. Como que vai jogar bola? Você não Mudou conhece de ninguém, lugar, mudei de né? lugar, né? Era ficar com os amigos, sair na sexta-feira. Então eu já não saía mais com meus amigos na sexta-feira. Eu levava eles para casa. Oh, meu Jesus. Levava eles para minha casa. Então, Eu já ia te elogiar, falando bom que o senhor teve a disposição de mudar. E o senhor pegou o problema? e levei para casa. Pra casa. E aí a gente fazia toda sexta-feira, meus amigos estavam lá em casa. E beber não tinha como, porque eu era alcoólatra, então não parei. Não parei de beber. Passou pouco tempo, conheci os amigos do bairro e voltei a jogar bola. Aí, E aí comecei os amigos sexta-feira em casa e minha esposa percebeu que não tinha como. Eu falava para ela assim, né: ô Benzinho, vamos sair junto, então. vamos jogar comigo. Logo que você não quer que eu saia comigo. E a minha esposa, ao invés dela brigar, dela rejeitar, ela entrou na minha também, né? Começou a beber, começou a fumar, começou não consigo imaginar passando. Não, minha esposa foi assim, ela não conseguiu me transformar, ela falou: logo que eu não consigo lutar com ele no meu campo, então eu vou entrar no campo dele. Né? E Muitas mulheres fazem isso, né? Muitas mulheres. E olha, eu não sei se foi certo ou foi errado, mas foi o que ela tinha. Né? E eu humilhei muito a minha esposa, porque nesse tempo a gente saía para barzinho aqui em Cotia, tinha uns tal de risca-faca, tinha um tal de 33, Maria Bonita. Minha mãe era dessa época aí. Ainda bem que você não era. Conheço. Conhece de tabela, né? E eu sofri muito. Gandai. Não, eu não sofri, Gandai, Deus me livre. Né? Cotiano. Então eu era dessa época, né? Eu moro aqui em Cotia há 25 anos, né? Há 25 anos atrás. Então, foi 2 anos onde minha esposa me acompanhava para esses lugares. Quantas vezes ela, para não perder o marido, para não desistir do casamento, para não destruir a família, ela se juntou comigo nisso. Sim. Mas aí, 2 anos depois, eu tive uma experiência com Deus quando eu fui para o encontro, né? É boa essa parte. Na verdade, aconteceu porque meu patrão se converteu, né? E ele começou a me evangelizar dentro da empresa, né? A empresa que era totalmente perdida, ambiente totalmente antiprofissional e era muita imundície dentro da empresa, meu patrão se converte agora em um ambiente de louvor, de oração, de célula na hora do almoço. E aí eu comecei a frequentar, né? Primeiro que eu era encarregado da empresa, eu tinha que dar um exemplo para os outros. E segundo, porque eu conhecia Deus, né? Sim. Eu sabia que Deus tinha um projeto, um plano na minha vida, só não sabia como que ele ia aproveitar um cara. E lá atrás o senhor já tinha plantado a sementinha? Já tinha tido a minha primeira experiência. E, inclusive, voltando lá atrás, eu acredito que eu não permaneci na igreja porque ninguém foi atrás de mim.
Eu tive uma experiência com Deus, aceitei Cristo na minha vida, mas depois ninguém me visitou. Ninguém não tinha WhatsApp, não tinha telefone, ninguém mandou uma mensagem. Ele já é crente, deixa filho da Enita, então já é crente. Mas não é. Assim, Por isso que eu falo aqui na igreja. Sempre quando chega um visitante aqui, que eu pergunto, tem um visitante aqui, aí as pessoas levantam a mão, logo em seguida eu já vou atrás dela, pego o telefone e quero levar para a minha célula. Por quê? Porque eu sei que o culto numa igreja, um evento na igreja é só um evento. Sim. O que faz você permanecer nos caminhos do Senhor é a comunhão. É o dia a dia, né? Então, meu patrão, ele começou a gerar isso no dia a dia comigo, né? Eu comecei a frequentar a célula e ele queria me levar para o encontro. Muito bom. E eu não queria. Não queria ir, não. Por que eu não queria ir? Porque eu sabia que se eu fosse, a minha visão religiosa, a minha visão da igreja, que eu tive um encontro com Deus, que meus pais foram criados, é o quê? Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não tem como você... E é verdade, eles estavam certos. Só que na minha cabeça se eu vou para o encontro, se eu vou ter um encontro com Deus, se eu vou voltar para a igreja, eu tenho que largar de beber, largar de fumar, largar das baladinhas, largar de fazer coisa que o mundo diz que é errado, que o mundo é errado e que Deus diz que é errado. E eu sabia disso, só que eu gostava, né? Eu era viciado e tinha prazer nisso. Não era um viciado que estava ali, eu não quero parar. Não, eu não queria parar, não queria. Eu gostava da vida que eu levava. Mas aí, de tanto ele insistir, eu fui para o encontro. E aí, o dia que eu pisei no sítio e a palavra começou a ser ministrada, foi... E a pastora foi com o senhor? Não, foi eu sozinho. Sozinho. Ela ficou em casa, né? Corajosa. Não, ela ficou em casa, eu fui sozinho com meu esposo, como o esposo, né? A esposa ficou em casa, sacerdote. Eu fui, e na verdade o encontro que eu fui era só de homens. Né? E eu tive uma experiência com Deus. E eu fiz uma oração, já contei muito esse testemunho, que antes de ir, eu entrei no carro do meu patrão, ele falou, vamos orar. Eu falei, vamos orar. Mas você ora do seu jeito que eu oro do meu, porque esse negócio seu aí, eu não consigo não. Ele orou lá, ligou o modo pentecostal lá e fez o carro sacudir. Eita Deus. E ele falou, agora ora você. Aí eu orei mentalmente, não sei se vocês conseguem. Mas eu orei, pensei, falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor muda a minha vida, né? Porque se for para mim ir para esse lugar, passar um final de semana e voltar da mesma forma que eu estou, eu fico aqui mesmo, né? Como eu digo, eu acho que eu desafiei a pessoa errada. Porque desde quando eu pisei o pé lá no sítio, né? A minha vida foi transformada. Eu voltei para casa, minha mulher nem me reconhecia. Voltei muito quebrantado, transformado, com consciência de pecado muito grande, do que era certo, do que era errado. Não voltei santo. Muita gente acha que quando volta, ele volta santo, que agora ele não tem mais desejo, que agora tudo... Não, eu voltei consciente que tinha uma guerra para enfrentar, mas que eu não queria mais voltar a ser o velho Rogério. Eu estava cansado. Cansado. É uma vida cansativa, mas que a gente não consegue se libertar, né? É uma ilusão, né? Você vive é uma mentira. É como se você acordasse de um pesadelo, um pesadelo que parecia ser bom. Parecia ser agradável, parecia ser legal, mas aí você acorda e fala, meu Deus, como é que eu vivi isso? Como é que eu aceitei isso na minha vida? Como que posso ter vivido esse tempo todo humilhando, enganando, rejeitando, gastando o meu dinheiro com o mundo e às vezes deixando meus filhos não passar necessidades, mas passar necessidade de coisas que seriam deles por direito, né? Então, eu voltei muito envergonhado de mim mesmo, né? E eu lembro que lá no encontro mesmo eu liguei para minha mãe, né? Um orelhão, porque na época não tinha celular, eu liguei e pedindo perdão para minha mãe, né? Minha mãe falou, meu filho, mas você não fez nada. Porque você sempre foi um menino... de mãe. Um menino tão bom, filho. Eu falei, não, mãe, eu sei quem eu era, né? Ela não sabia de nada, né? Ou não, fingia que não sabia. Mas eu sabia o quanto eu feri minha mãe, feri meu pai, desonrei minha casa, né?
E às vezes a gente acha que desonra pai, mãe, xingando, humilhando, batendo ou desprezando. Não, são com atitudes que eles não te ensinaram, não desejavam isso para você, mas você acabou fazendo lá fora, escondido. Então eu voltei muito envergonhado, né? Envergonhado e arrependido. Aí voltei, cheguei em casa, pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para os meus filhos e começou a minha vida cristã, né? Começou o processo. Começou um processo. Mas entre mudar para Cotia e eu ter uma experiência com Deus, foi 2 anos de sofrimento. Que eu prometi que não ia beber mais, que não ia jogar bola. Mas, depois de 6 meses eu já estava com um time de futebol, já estava com uns amigos tudo em casa fazendo pancadão. Mas graças a Deus isso tem 23 anos, né? 23 anos que eu não toco álcool na minha boca. Né? Não tenho prazer, tenho pavor de cigarro. Se tem uma coisa que eu abomino, eu não tenho nada contra quem bebe, quem fuma, acho que cada um tem liberdade. Sim. Hoje eu tenho uma consciência bem mais tranquila e a revelação bem maior que não é o álcool, não é o tabagismo, não é as drogas que te impede de servir a Deus. Sim. O que te impede de servir a Deus, de estar com o Senhor, de estar congregando numa igreja, numa família, estar fazendo a obra de Deus, não é o álcool, não é as drogas, não é o tabagismo, não é o vício que te impede, mas é a falta de revelação de quem você é em Cristo, né? Essa falta de experiência, porque depois que você tem uma experiência com Deus, sua vida é transformada e essas coisas se tornam tão fútil, né? Tão fútil, tão vulgar, tão sem sentido. Né? Eu falo, meu Deus, como é que eu deixava filho em casa para ir para bar? Meu Deus do céu, meus filhos é uma bênção. É tanto que depois disso nós adotamos mais 3, né? E... a gente vai chegar lá. Aleluia. Amém? Mas é isso, meu passado até os 23 anos, até os 25 anos, era um Rogério. Era o Rogério, o alcoólatra, o precoce, não era, como se diz, o emasculado, né? Aquela pessoa criada pela mãe, pela avó, melancólico, que não aguentava olhar para alguém que já estava se derretendo todo, né? Um síndrome de depressão, né? Então, mas... Como que foi essa parte aí do senhor ter ido para o encontro, depois se envolver com a célula, começar o seu ministério, assim, do senhor, até a parte do senhor se tornar pastor da Videira Cotia? Na verdade, a Igreja Videira Cotia, ela nasce na sala da nossa casa. Quando nós fomos para o encontro, a gente não foi para o encontro da videira, nós fomos para o encontro de uma igreja que era chamada ICEGEC, né? E eu fui para o encontro, e quando eu voltei do encontro, eu voltei tão apaixonado, assim, foi uma experiência tão profunda com Deus, mas Deus tocou tão forte em mim, que quando eu voltei, tinha uma célula na empresa, aí eu falei para o meu patrão, não, eu quero ter uma dessa na minha casa. Então, já na segunda-feira mesmo, a gente já começou uma célula na minha casa. Na verdade, lá as células eram célula de mulheres separadas, células de homens. Nossa, é diferente. Era diferente. E aí a minha esposa começou a se reunir na sala da nossa casa. Minha esposa nem tinha ido para o encontro, mas quando ela viu a transformação, ela falou, eu quero isso para mim. Opa! Né? Então ela... aproveitar o caminho. Ela falou, nossa, ela ficou muito feliz. Ela não acreditou muito. Eu acredito que ela falou, não, isso é fogo de palha, isso vai passar. Não sei se ela pensou isso, mas tudo que foi oferecido para ela, ela abraçou. Abraçou. E ela começou a se reunir na sala de casa, ela, minha patroa, a minha prima que morava com a gente na época, se eu não me engano, e uma juvenil na época, que era amiga da gente. E começou a célula ali, na sala de casa, e nós, homens, meu patrão, eu, a gente se reunia na lavanderia. E começou. Só que aí começou a crescer muito, né? Os vizinhos começaram a chegar, os meus amigos começaram a chegar, os amigos da rua, amigo do futebol, amigo do boteco. Eita Deus! Começou a chegar, porque viu transformação em mim e eles eram amigos mesmo, né? Eram pessoas de família, que a gente convivia junto, e eles começaram a ir.
né? Nessa época tinha o Osmar, o Djaime, a Vilma, né? São pessoas que estão conosco até hoje, graças a Deus. Não tinha filho na época, hoje, né? Tudo grande aí, né? Então, eles começaram a frequentar também e começou a crescer. E aí, quando menos esperou, a gente menos esperou, começou a chegar 20, 30 pessoas na sala de casa. Sim. E aí a gente alugou uma sala em cima, numa casa em cima da minha, e começamos a fazer culto. Nossa. A gente não sabia nem o que era culto, mas começou a fazer. Fazia reunião de oração, aí começou a chegar muito jovem, a gente fazia sopão na rua. Meu Deus. Né? Era assim, era muito mover de Deus, né? Os vizinhos vinham, a gente fazia sopão para as crianças, fazia festa para a criança. Sim. E começou uma bagunça. Aí todo mundo perguntava, qual é a igreja de vocês? A gente Não tem. não tem igreja, a gente é desigrejado. Né? Não era desigrejado porque eu e a minha esposa, 3 meses depois ela foi para o encontro, né? Teve uma experiência com Deus também, e aí começou a mover na nossa vida. O encontro nessa mesma igreja que o senhor tinha. Mesma igreja. Ela foi, agora só era de mulheres. Ah, sim. Aí ela foi. Aí ela foi. Né? E aí a gente começou a fazer os cursos da igreja. Eu me batizei na primeira semana que eu me converti, para você ter ideia. Eu cheguei na igreja, estava tendo batismo. Aí perguntaram para mim, você quer se batizar? Eu falei, claro que eu quero. Eu me batizei porque minha esposa nem me viu batizando. Oh, Jesus. Nem ninguém viu, porque eu estava com tanta fome de aprender, tudo que Deus tinha para mim eu abracei, tudo. Tinha curso na igreja, eu quero fazer. Tem batismo? Eu quero batizar. Não, vai ter vigília, eu quero. Eu saía 4h30 da manhã para ir orar no prédio da igreja lá na Barra Funda, para você ter ideia. Todos os dias. Trabalhava, e saía de lá, ia lá, orava, 4h30 da manhã, saía daqui 4h30, chegava às 5 horas, orava, voltava para o trabalho. Pra você ter ideia de como eu estava apaixonado. Então, a célula em casa começou a crescer muito. Alugamos a casa em cima e fazíamos culto. Imprimia lá uns hinos da harpa, cantava. Né? E assim que vai. E quando que o senhor encontrou a videira para se encaixar? Isso que o senhor já fazia na videira? 5 anos depois. Passamos 5 anos em uma garagem. Fazendo isso que eu falei aqui para você. De vez em quando vinha um pastor pregar para a gente, de vez em quando vinha um profeta, uma missionária, aí fazia aquele rebuliço, enchia de gente. E qual era o problema nosso como célula? Né? Porque a gente não tinha uma visão de multiplicação. Então a gente chegava a 30, 60 pessoas e depois caía para eu e a Helene de novo. Porque o povo vinha, se convertia e ia para as igrejas, porque a gente não era igreja. Você temperava e jogava... E os outros iam para a igreja, porque nós não éramos igreja. Só ficavam os amigos, né? Os que eram amigos, os que eram vizinhos, esses ficavam. Porque tinha nascido ali, no mesmo contexto. Mas os outros que viam, se convertiam, iam embora. E aí, eu lembro que meu patrão, ele vinha uma vez por semana fazer a célula na minha casa. Né? Nessa época, eu não era líder de célula, a gente só era anfitrião. E eu lembro que meu patrão um dia chegou para nós e falou, olha, eu estou conhecendo uma igreja aí, chamada Videira, e eu vou lá conhecer. Porque aqui na ICGEC e tal, ele falou lá, tinha muito pastora, né? E tinha muitas mulheres. E ele falou, que eu estou me sentindo que eu estou meio peixe fora d'água. Ele começou a ouvir o pastor Marcelo na época, o pastor Wilson, o pastor Aloísio, e ele falou, eu quero conhecer essa igreja, eu vou lá. Mas é o seguinte, vocês têm liberdade de continuar aí, e eu vou. Eu e a Sara, minha esposa, nós vamos, e vocês continuam. Aí eu falei, mas para onde iremos? Porque a gente não sabia o que era igreja, não sabia o que era nada. Eu falei, não, se você vai, nós vamos também. Ele falou, tá bom, então vamos fazer uma reunião, vou marcar com o pastor Wilson, e nós vamos lá. Porque também a partir do momento que eu for, eu não vou liderar mais. Aí é você que tem que ver com eles quem vai cuidar de vocês. Nós éramos, na época, assim, membro, porque a gente tinha um caderninho de membro. Era 25 pessoas. Oh, meu Deus. 25 pessoas. Nós éramos a célula de membros, era 25 pessoas. E eu lembro que nós alugamos uma van e fomos no primeiro culto lá na Vila Mariana, eu lembro. E aí chegou, e aí apresentaram, tem uma igreja, tem uma célula lá em Cotia, que está querendo se juntar a nós, fica de pé. E nós ficamos lá na Vila Mariana, o pastor Wilson ainda que ministrava, estava ministrando lá. E eu lembro que foi o primeiro contato com a videira, né? E aí na semana mesmo nós fomos lá falar com o pastor Wilson. Aí o pastor Wilson falou, mas por que você não lidera? Aí eu falei, não, porque eu não quero ser pastor, não quero.
tem um chamado para isso? Não quero. Falou, mas o que você quer? Então eu falei, eu quero que você mande alguém para cuidar da gente lá, ué. E aí ele falou, não, cuida você. Eu falei, não quero não. Aí eu lembro que ele falou para mim, falou, olha, então eu vou mandar para você, vou mandar para cuidar de vocês lá, vou pedir para ele cuidar de você, um obreiro meu aqui. Só que ele não é igual ao Ari. Eu falei, não tem problema. Ele falou, não tem problema, você vai se submeter a ele, aquele jeitão do pastor Wilson, né? Bravo. Eu falei, não tem problema não. Se eu mandar, eu me submeto, desde que cuide da gente. Sim. A única condição é, cuide de nós. E aí o pastor Flávio veio, eu lembro que foi dia 10 de maio. Eu não, acho que tem 18 anos. Dia 10 de maio, 18 anos atrás, nós fizemos a primeira reunião oficial da Igreja Videira em Cotia. Era uma célula. Sim. 3 meses depois, nós multiplicamos a célula em 3, levantamos 3 líderes de célula. Nossa. 6 meses depois, nós alugamos um prédio, que foi o primeiro prédio nosso lá da Lions. Sim. Né? E ficamos lá por 18 anos, né? Por 8 anos lá. Sim. Né? E aí a igreja começou a multiplicar, levantamos discipuladores, obreiros. E hoje nós estamos aqui, né? Chegando já, eu acredito em nome de Jesus que até o final do ano vamos chegar a mais de 500 pessoas. Hoje nós somos mais de 500 pessoas com membros e frequentadores. Nós somos mais de 500 membros. Nós temos aí mais de quase 500 crianças, né? Sim. Chegamos ao número de 200 jovens, aleluia. Deus, né? 92, estamos chegando quase a 300 jovens envolvidos na igreja. E tudo começou lá numa garagem, né? Uma garagem. Mas, na verdade, tudo começou com o encontro com Deus, né? E eu quero dizer aqui para você que eu quero deixar um recado. Né? Não despreze. Às vezes nós desprezamos aqueles que nós olhamos e achamos que é improvável, né? Só porque ele tem um vício, ou porque ele às vezes não tem o estudo, às vezes não teve uma boa formação, e nós olhamos e falamos, não vai dar nada. Eu sou um desses, né? Eu e a minha esposa também, né? Nós somos um desses. Nós somos um casal que para o mundo não daria certo, não funcionaria. Acho que Deus é tão misericordioso que sabia que nós no mundo não ia dar nada. Sim. No mundo seria um casal divorciado, criando 2 filhos problemáticos, mulher e marido brigando por pensão. Ela ia voltar para Minas Gerais com os troféus nos braços e eu ia continuar alcoólatra. Com 48 anos, com certeza estaria aí com cirrose. Sim. Morto. Mas Deus, Ele viu em nós algo que eu não consigo ver até hoje, né? Mas hoje eu sou muito grato a Deus. Não despreze as experiências que eu tive no passado. Não gosto do meu passado. Você viu para preparar, né, as raízes para chegar até aqui, né? Não tenho vergonha de contar meu testemunho, porque muitos falam, mas para que ficar falando do seu passado? Não gosto mesmo não. Mas que seja testemunho para mostrar para outros que tudo é possível. Tudo é possível na mão do Senhor, né? Sim. Não é porque você teve uma vida certinha que você vai ser uma pessoa exitosa. Sim. Não é porque você também teve uma vida destruída que você vai ser uma pessoa derrotada. Não. Sim. Em Cristo tudo muda. Sim. Em Cristo. Então, aos 25 anos da minha vida, eu tive uma experiência com Deus e mudou a história. Tem o antes e o depois. O antes era um fracassado, derrotado, alcoólatra, melindroso, totalmente destruído. E depois, um homem vencedor, com caráter. Eu amo o que eu faço, eu amo a igreja, sou grato a Deus, todos os dias eu louvo o Senhor, me sinto muito amado pelo Senhor, amo a minha casa, amo a minha família. E eu só tenho que agradecer a Deus. Que bênção. Foi um prazer receber o senhor aqui, pastor. Muito obrigada pela sua história. É uma história muito edificante, assim. Acredito que muitas pessoas se identificaram com o seu testemunho e ver, assim, o quanto o senhor permitiu, né, ser usado por Deus.
Porque assim, através daquela garagenzinha, através da sementinha que o Senhor plantou lá atrás, quando o Senhor foi com a sua mãe, né, na igreja e se entregou, quebrou a corrente, eu acredito que desde ali o Senhor já tinha plantado a sementinha dentro do seu coração. E conforme foi passando o tempo, o Senhor fez germinar essa árvore que até hoje dá muitos frutos, né? Amém. Eu quero aqui honrar a minha mãe, né? Porque eu vejo aqui na igreja, muitos às vezes falam, meu filho não quer, não vou levar. Mas minha mãe insistia para mim ir, sentava lá no banco, ficava lá com cara emburrada, né? Mas a minha mãe, ela orou muito por mim, orou, jejuou, chorou muito por mim, meu pai. E pode ter certeza, uma hora vem, né? Uma hora as coisas acontecem. Então você que é pai, que é mãe, não desista dos teus filhos, mesmo que eles não queiram. Sim. Planta a semente, como você falou, uma hora vai germinar e vai produzir frutos, né? Exato. Mas não desista, não desista. Eu quero agradecer você, Evelyn, por poder começar, né? Eu sei que vai ser uma trajetória muito vencedora. Amém. Né? Algo que queimou no teu coração, é uma palavra que você recebeu de Deus. E eu creio que vai dar muitos frutos. Amém. E que você seja exitosa nesse seu sonho, nesse projeto aí. Deus abençoe. Conte comigo, tá bom? Muito obrigada, pastor. Quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final desse testemunho maravilhoso, edificante do pastor Rogério. E se você tem um testemunho assim como o dele, vem aqui contar pra gente. Se inscreve aqui no nosso canal, manda lá no chat do Instagram, que eu vou ouvir sua história e vou te chamar para vir aqui edificar outras vidas. Amém? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.